Sejam bem-vindos aqui no nosso canal, Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje vamos meditar um texto do Evangelho de Mateus, no qual Jesus dispensa um ensinamento importante para todos nós que o seguimos, que nos colocamos na condição de discípulo e discípula. A palavra de Deus, por mais que a estudemos, nós nunca conseguimos esgotar, ou seja, nunca conseguimos explicar tudo o que ela pode significar. Isso quer dizer que esse poço que jorra constantemente água, ele tem sempre algo novo para nos apresentar. Mas muitas vezes essa novidade não é algo extraordinário, algo imensamente grande, que nos assusta inclusive, ou que chama tremendamente a nossa atenção. Muitas vezes a novidade se traduz numa compreensão simples de algumas coisas que fazem parte da nossa vida e que nem sempre damos a devida atenção. No trecho do Evangelho de hoje, nessa linha de reflexão, quero destacar dois aspectos. O primeiro já no início desse discurso de Jesus, desse ensinamento que ele oferece aos discípulos e a nós, que como leitores do Evangelho, nos colocamos na condição de discípulo, ou seja, aquele e aquela disponíveis a receber o ensinamento de Jesus. Ele começa com um pensamento bem interessante. Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Jesus aqui introduz um conceito importante: justiça. Para nós, a justiça tem a ver com direitos, tem a ver com deveres. Muitas vezes, quando nós clamamos por justiça, o que nós estamos clamando é por alguém que responda a favor da proteção dos nossos direitos. E, de fato, essa compreensão da justiça, ela é importante, porque muitos dos nossos direitos podem ser violados, afetando a nossa dignidade, a nossa condição de vida. Mas Jesus aqui, ele amplia o sentido de justiça. A justiça aqui não se reduz simplesmente ao respeito, à conservação e nem mesmo à restituição de direitos perdidos. Justiça aqui significa assumir um compromisso de vida de acordo com os ensinamentos dele. Logo, a justiça não tem a ver somente com direitos, mas tem a ver, sobretudo, com um modo de vida característico do discípulo e da discípula. Uma postura, um estilo, atitudes que promovam a comunhão, a aproximação e não a distância. Mas atenção, essa justiça iluminada pela palavra de Deus encontra sua plena significação, portanto, aquilo que nós de fato precisamos viver na pessoa de Jesus Cristo. Seja nos ensinamentos objetivos que ele nos dá, seja também no modo como ele vive, permanecendo sempre como um exemplo a ser reproduzido na nossa própria vida. O problema aqui, por trás dessa fala de Jesus aos discípulos lá no início do cristianismo, com os seus discípulos, e importante também para nós hoje, é a compreensão da lei. Ora, na época de Jesus haviam muitos mestres, homens preparados na interpretação e no ensinamento da lei de Deus, caracterizada sobretudo pela sua forma do Antigo Testamento. Já no Antigo Testamento, a lei de Deus tem um horizonte bem amplo, tocando toda a vida, com algumas particularidades típicas de Israel, mas a parte dessas particularidades, a lei toca toda a vida. E nesse sentido, ela é orientadora de uma justiça, que, repito, também não pode ser reduzida à preservação, manutenção ou restituição de direitos. A lei orienta a vida numa perspectiva de justiça, a fim de promover o estabelecimento, a construção, a manutenção e a conservação de relações de fato fraternas, relações que indiquem comunhão. Mas, com o passar do tempo, a compreensão dessa lei
como um ensinamento, um apoio para se desenvolver uma vida justa, ou seja, uma vida na qual as relações entre as pessoas envolvidas sejam relações positivas, generosas e comprometidas reciprocamente um com o outro, com o tempo a interpretação dessa lei foi se enrijecendo. Ou seja, a necessidade de se afirmar uma obediência a Deus que pudesse garantir salvação acabou enrijecendo demais e, com isso, não ajudando a alimentar e construir de fato relações positivas e fraternas para além do rigor, mas posições de acolhida e de respeito. Jesus está dizendo exatamente algo importante contra isso. A lei de Deus não perde a sua validade, mas agora, aquela lei encontrada no Antigo Testamento, mas ela encontra a sua significação e o seu valor profundo na pessoa de Jesus, que nos convida com essa fala a não entrar num rigor, numa postura muito rígida, que o cristianismo também pode desenvolver. Temos que ter sempre presente, quando no Evangelho os evangelistas nos mostram Jesus falando, denunciando alguma coisa do farisaísmo, do judaísmo, por exemplo, e hoje aqui fala dos fariseus, o Evangelho não está nos mostrando simplesmente Jesus numa atitude de combate ou de confronto com o judeu que se define fariseu, mas ele está falando de algo que surgiu dentro da comunidade. Então, mais importante que pensar no judeu fariseu é pensar no cristão, o homem e a mulher dentro da comunidade que assumiu uma atitude parecida com aquela do fariseu lá no judaísmo. O que interessa para nós é a nossa comunidade e como nós nos colocamos dentro dessa comunidade. Em síntese, a justiça é um compromisso de vida, a fim de construir relações caracterizadas pela fraternidade, a partir das palavras, dos ensinamentos e do exemplo concreto da vida de Jesus. Como é que ele acolhe o outro, como é que ele se aproxima do outro. E algo muito importante, observar de quem ele se aproxima. Numa leitura muito rígida da lei do Antigo Testamento, os fariseus de muitas pessoas não se aproximavam, pelo contrário, se distanciavam. Jesus rompe todas essas barreiras, aproximando-se do pecador, da prostituta, do doente, aproximando-se do homem e da mulher que precisa se descobrir visitado por Deus, dando-nos o exemplo. Se somos discípulos e discípulas dele, a justiça para nós não é uma cerca que nos separa dos outros, mas é um compromisso de fé que nos aproxima dos outros, inclusive daqueles que, às vezes, por uma leitura um pouco distorcida da fé, nós teríamos a tendência a não reconhecer como dignos de ser abraçados, ouvidos ou recebidos. O segundo ponto que quero colocar para a nossa reflexão é um dos elementos que continua presente no discurso de Jesus, porque ele vai aprofundar o sentido dessa justiça de forma concreta, na prática, como é que nós vivemos. Eu vou destacar apenas um aspecto, até para não tomarmos muito tempo. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com o seu irmão será réu em juízo. Ora, para entendermos esse ensinamento de Jesus, temos que considerar o que ele disse imediatamente antes. Antes ele falou do mandamento de não matar. Se matamos alguém, somos sujeitos ao tribunal, ou seja, seremos penalizados por aquele crime. Tendo falado do quinto mandamento, matar, tirar a vida do outro, agora ele diz, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Sou padre há muitos anos e tenho uma experiência na confissão que é de muitas vezes ver as pessoas confessarem os seus sentimentos. Padre, eu senti raiva de alguém, senti ódio de alguém. Ora, o que Jesus está dizendo aqui? Sentir raiva, a cólera, a ira já é pecado? Não. Jesus não diria uma coisa nessa perspectiva. Por quê? Porque seria desumano. Todos nós somos feitos também de emoções e as emoções surgem naturalmente, espontaneamente. O problema não é que surja uma emoção. O
que Jesus está dizendo, o problema é o que fazemos com essa emoção. A emoção da cólera e da raiva, por exemplo, ela tem uma força muito grande e ela nos pressiona a fazer alguma coisa. E aquilo para o qual ela nos pressiona não é uma coisa boa. É algo que pode se tornar ocasião de morte do outro. O que Jesus quer dizer então é que o seu discípulo e a sua discípula, buscando viver a justiça que ele ensina, é um homem e uma mulher como qualquer outro homem e mulher. Também tem emoções, também pode sentir raiva provocada por alguma situação. Mas por ser discípulo e discípula de Jesus, esse homem e essa mulher de fé é convidado a pensar o que vai fazer com essa raiva. Para que não seja a raiva a decidir o que fazer. Porque se a raiva decidir, então o outro entra no perigo de morte. Que o Evangelho, então, nos ensine a abraçar as nossas emoções, mas, sobretudo, a discerni-las e a pensá-las a partir do exemplo de Jesus Cristo.